Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Guarda no coração, que ela entre em tua alma e penetre os sentimentos. Busca em noite e dia a luz do amor de Deus. Se guardares a palavra, ela te guardará. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e ainda guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam aquecendo, pois fazia frio.
Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Vi Para que saibas que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Mas
Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas,
Mas um soldado abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, a Santa Mãe Igreja hoje se une à paixão dolorosa de nosso Senhor Jesus Cristo, aos momentos finais da sua vida e chegando com Jesus ao extremo da dor, do sofrimento e da entrega da sua vida. Os momentos finais de Jesus, que hoje nós estamos celebrando, nos recordam uma radicalidade muito grande, uma entrega muito grande, que nós muitas e muitas vezes já cansamos de escutar a esse respeito. A igreja que nos coloca no cenário da humilhação, do fardo, do peso, da crucificação e da morte de Jesus, entregando sobre nós o seu Espírito. É fruto da morte de Jesus a vinda do Espírito Santo de Deus. Inclinando, entregou o Espírito. Com sua morte, o fruto vindouro já era o Espírito Santo de Deus. E ao olhar para essas últimas palavras de Jesus, ao olhar para os últimos acontecimentos da sua vida, nós entendemos e precisamos nos recordar que Jesus Cristo, Ele é a palavra do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo é Jesus, essa palavra é Jesus. Jesus Cristo, portanto, nós o entendemos como sendo a palavra de Deus, a palavra do Pai. Uma comunicação entre nós e Deus é Jesus de Nazaré. Em Jesus e por Jesus, nós nos comunicamos com Deus. Jesus Cristo, Ele é a nossa comunhão com Deus. E se Jesus, Ele é a palavra do Pai, que palavra é esta? E que palavra que hoje temos que acolher no nosso coração? A palavra é uma só: amor. Hoje, a palavra que se manifesta na palavra que é Cristo é a palavra amor. O amor que vence a morte, o amor que vence o medo, o amor que vence a angústia, o amor que vence o sofrimento, o amor que não se cansa, o amor que não se deixa abalar, o amor que não se deixa abater, como o servo sofredor do profeta Isaías, o amor que não recua, que não volta atrás. Meus irmãos, veja bem, se Cristo é a palavra do Pai, então hoje nós interpretamos essa palavra como amor. O amor que não abandona, o amor que não desiste, insiste e persiste. Jesus dá a vida
até o extremo. E por isso que nós entendemos que a sua vida é uma manifestação gloriosa do seu amor. E se Jesus dá a vida, o que se espera de nós? Uma resposta. E que resposta deve ser essa? A nossa fé. Portanto, hoje é o dia de também pedir a Deus que fortaleça a nossa fé. A nossa fé muitas vezes abalada, temerosa, enfraquecida, marcada por violências muito grandes, externas ao sofrimento da nossa vida. Nós somos muito expostos ao sofrimento. Nós somos muito vulneráveis. E por isso muitas vezes a nossa fé se deixa abalar. A nossa fé se deixa prejudicar, por assim dizer. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Hoje, diante da palavra de Deus, que é Cristo vivo e ressuscitado, porque passou pela morte, resta-nos amar, amar e amar. A melhor resposta ao amor de Deus é a nossa fé, mas essa fé nos leva a amar, essa fé nos leva à caridade. A paixão que nós acabamos de ouvir do Evangelho de São João é um relato de uma morte muito violenta. Mas nos últimos dias nós temos escutado no rádio, na TV, na internet, notícias de mortes o tempo todo. Os jornalistas fazem questão de atualizar o tempo todo as mortes por vítima do coronavírus. E é tanta notícia, e de um modo tão rápido, que nós conseguimos esquecer com muita facilidade a notícia que nós ouvimos agora mesmo. Já não lembramos mais, já não nos influencia mais. A notícia de ontem, eu já não sei mais hoje. Do ano passado, muito menos. Então, surge uma pergunta: por que então que 2000 anos depois o mundo ainda recorda a morte de Cristo? Por que que tanto tempo depois nós aqui estamos para recordar a morte de Jesus? Não recordar no sentido de lembrança, mas recordar para atualizar nos nossos dias a morte. Por que que nós lembramos? Por que que nós não nos esquecemos? Por um motivo muito forte. Não nos esquecemos porque essa morte de Jesus mudou para sempre o rosto da própria morte. Se Cristo agora passou pela morte, entrou na morte, o rosto da morte, a figura da morte não é mais a de antes. A figura da morte agora tem a figura de Cristo. O rosto da morte agora tem o rosto de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, com sua morte, ele dá um novo sentido também para a nossa vida, mas também para a nossa morte. A leitura do profeta Isaías que nós escutamos diz que ele era desprezado, refúgio da humanidade, homem das dores, habituado à enfermidade. Era como pessoa de quem se desvia o rosto, tão desprezível que não fizemos conta dele. Meus irmãos, o profeta nos coloca aqui diante de um servo sofredor cujo a identidade nós não sabemos. Mas esse servo sofredor agora tem um nome e tem um rosto, que é Jesus de Nazaré. Jesus desprezado, rejeitado, escória dos homens, homem das dores, não fizemos caso dele, diz o profeta. Nós sabemos se nós fazemos caso de Jesus ou não, pelo modo como nós vivemos. Nós sabemos se fazemos caso de Jesus ou não, pelo modo como nós tratamos as pessoas. Sabemos se fazemos caso de Jesus, se conseguimos enxergá-lo na pessoa do outro, por pior que esse outro seja. Não fizemos caso dele, desprezado, rejeitado, homem das dores. Daqui a pouco nós iremos contemplar o crucificado, o rejeitado. E nós queremos contemplá-lo como um representante de todos os rejeitados, de
todos os desprezados, de todos os esquecidos. A igreja, ao apresentar a cruz, não só nos relembra a dor de Cristo, mas a dor de tantos e tantas nos tempos de hoje, que são rejeitados, que são perseguidos, que nós não fazemos conta dele, que nós fingimos que não existem, que nosso coração não se move de compaixão. Uma prova cabal que nós não fazemos conta dele é o simples fato de desobedecer às autoridades e ficar saindo de casa. Não fazemos conta dele. Desprezível, estimado em nada. O meu irmão não me importa, por isso Jesus não me importa. O simples fato de não levar a sério a alta periculosidade que nós estamos passando, nós estamos vivendo, prova que nós não fazemos caso dele. Rejeitado, homem das dores, conhecedor de todas as misérias. Mas durante toda a vida de Cristo, ele viveu como pobre, como rejeitado, viveu como um desprezível. Veja, nasceu num estábulo, nasceu num curral, porque não tinha lugar para ele. A palavra diz que os pais de Jesus Cristo, quando foram apresentá-lo no templo, ofereceram um par de pombinhos. O que isso quer dizer? Que era tudo o que um pobre podia oferecer. Um pobre não tinha condições de oferecer um bode ou um animal melhor, porque custava dinheiro e muito dinheiro. Entregar um par de pombinhos era um sinal, um certificado de pobreza. E os pais de Nosso Senhor assim o fazem. O próprio Jesus disse: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele viveu como um sem-teto, como pobre. Os soldados, como nos relata a palavra de Deus de hoje, amarraram Jesus, zombaram dele, bateram nele, o coroaram de espinhos, brincaram com a sua realeza, escarneceram da sua realeza. Por isso que Jesus Cristo hoje é o representante de todas as pessoas algemadas, sozinhas, largadas, humilhadas. Pessoas que são vítimas de uma crueldade acumulada muito tempo dentro de nós. Aqueles homens que bateram em Jesus tinham no coração uma crueldade tão grande, que pôs para fora, ferindo a pessoa de Jesus. Diz que, vendo uma reportagem, há uns dias atrás, aumentou 10% a violência doméstica, a violência em casa. Os cônjuges estão se agredindo uns aos outros, as mulheres estão apanhando, as famílias que não se suportam, que não suportam ficar debaixo do mesmo teto, que não suportam ficar juntos, que não suportam a convivência e brigam, discutem, trocam palavras de humilhação, palavras de agressão. Tudo isso não é por causa do coronavírus. Tudo isso é coisas que já estão em nós desde sempre. E que agora, forçado pelo momento presente, nós colocamos tudo para fora. Mostramos de fato quem somos nós. Mostramos de fato o que vive dentro de nós. No entanto, meus irmãos, o significado da morte de Jesus não tem somente um significado social. O mais importante não é o alcance social da morte de Jesus, mas o alcance espiritual. De fato, aquela morte salvou-nos. De fato, aquela morte fez com que o amor de Deus chegasse nos lugares mais longínquos, que o amor de Deus chegasse nos lugares mais obscuros, que é o que nós chamamos de pecado e de morte. Aquela morte fez o amor de Deus se manifestar. Aquela morte fez o amor de Deus ser interpretado como o sentido e a razão da nossa vida. Aquela morte não é somente para assumir os riscos sociais de uma humanidade, mas para assumir o pecado de uma humanidade, para curar o pecado de uma humanidade, para mudar o coração de uma humanidade. Mas Jesus Cristo também nos mostra que tudo que ele viveu
não acaba assim. Ele não é mais um desprezado da história. Nosso Senhor não é mais um marginal da história. Não é mais um perseguido da história como todos os outros. Não podemos pensar assim. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi violentado, rejeitado, evitado e acabou como mais um que tanto sofre nesse mundo. Não, nós não acabamos aqui, nós acabamos na ressurreição. E a ressurreição não é o fim ainda, é o começo de um novo tempo. Assim como a morte não é o fim, a ressurreição também não é o fim, porque inaugura um novo tempo, o tempo da igreja, uma nova história. No entanto, meus irmãos, a cruz de Cristo que vamos apresentar não é somente um exemplo para os pobres, os marginalizados, os rejeitados, mas principalmente também para os poderosos. Na cruz de Cristo nós encontramos também uma lição para os poderosos, para os grandes deste mundo, para os intocáveis, por aqueles que se julgam melhor que todos os outros. Mas essa mensagem também é de amor, de misericórdia, e não de ódio nem de vingança. A cruz lembra aos poderosos que também o destino deles está ligado ao dos mais fracos. Aqueles que se dizem poderosos e que agem nesse falso poder terão o mesmo destino dos fracos, marginalizados e perseguidos. E no entanto, meus irmãos, a cruz vem ser uma advertência muito grande para aqueles que vivem a ilusão da onipotência. O que é a onipotência? Poder tudo. Há governantes, políticos, high societies, grandes nomes da sociedade que se julgam todo poderoso, portanto onipotentes, ou seja, aqueles que podem tudo. E a cruz é a prova de que isso não existe, que não existe onipotência humana, que a única onipotência que existe é a de Deus. Essa pandemia do coronavírus está deixando muitos recados, e um deles, e o mais importante, é nos despertar para o delírio da onipotência. Um vírus foi necessário para nos recordar que somos mortais. Um vírus foi necessário para recordar que nós somos míseros mortais, que não valemos nada, que somos pequenos, que somos vulneráveis, que somos fracos, que não temos onipotência coisa nenhuma. No entanto, o vírus não conhece fronteiras, vai aonde quer. Quem pode conter esse vírus? Um simples vírus confunde os poderosos, confunde os cientistas, desafia os falsos poderosos, deixam confusos e atordoados os que acham que o dinheiro compra tudo. Se isso fosse verdade, a Itália e os Estados Unidos, potências mundiais, não teriam o maior número de mortes até agora nessa pandemia. Esse vírus confunde os poderosos, e a mensagem da cruz é esta: não existe onipotência no homem. O homem sem Deus é um ser falido. O homem sem Deus acaba em nada. E é isso que a cruz nos diz. É necessário essa pandemia para mostrar que sem Deus nós não somos pura e simplesmente nada. Aqui estamos nós, com a igreja vazia nessa tarde da paixão de Cristo. E quem pode impedir isso? E quem pode nos livrar disso? Onde estão os poderosos? Onde estão os homens e mulheres das contas gordas no banco, que se fecham numa falsa segurança que o dinheiro resolve tudo? Onde estão? Onde estão os soberbos, os envaidecidos, que se julgam muita coisa? Resolva o caso do coronavírus. Você, assim como eu, e o pobrezinho da sarjeta, corre o mesmo perigo.
Você pode morrer. Queridos e amados irmãos, é muito importante entendermos, essa pandemia não é algo causado por Deus. Deus, diz o Raniero Cantalamessa, na sua homilia de hoje, para o Papa Francisco dizia: Deus é o nosso aliado, não do vírus. Deus está do nosso lado e não da pandemia. Deus, porque o vírus está nos bons e nos maus, nos justos e nos injustos. E esse Deus participa da nossa dor, a dor do coronavírus, para superá-la conosco, para vencê-la conosco. E nós com isso, pensava eu hoje pela manhã, a nossa carne deve ser crucificada na cruz de Jesus. Por quê? Por um motivo muito simples e muito bonito. A cruz proclama vivamente que a vitória final não é de quem ganha dos outros. A vitória final não é de quem triunfa sobre os outros. A vitória final é de quem triunfa sobre si mesmo. A vitória final é de quem vence a si mesmo. Repito, a cruz nos mostra que o vencedor não é aquele que vence o outro, e nem as realidades do mundo. Vencedor é aquele que vence a si mesmo, o seu egoísmo, o seu pecado, as coisas mais ruins que se traz dentro de si. Esse é aquele que triunfa. Esse é aquele que é o vencedor. A cruz é o não de Deus. A cruz é o não de Deus, definitivo não, para qualquer tipo de violência, qualquer tipo de injustiça. A cruz de Cristo é o não de Deus para qualquer tipo de dor, de sofrimento, de perseguição, de qualquer tipo de mal que venha atrapalhar a vida do ser humano. A cruz é um não para a mentira. A cruz é um não de Deus para o ódio, para a divisão. Como é que num tempo de grande sofrimento, como o que nós estamos vivendo, que pessoas estão com medo, que pessoas estão vulneráveis, que pessoas estão morrendo, que pessoas estão perdendo seus empregos, como é que nós temos capacidade de fazer politicagem em torno de um problema como esse? Como é que nós temos coragem de defender esse ou aquele num momento como esse? A cruz de Cristo é um não para todos estes que usam da dor e do sofrimento para o benefício próprio, que usam da dor e do sofrimento como palanque político. É um não definitivo de Deus, a cruz de Cristo. No entanto, a cruz de Cristo é também um sim definitivo ao amor, à verdade e ao bem, que é mais forte do que a morte. A cruz é um não ao pecado, mas é um sim ao pecador. A cruz é um não para o pecado que eu pratico, mas a cruz é um sim para mim. Aqui, no final desta reflexão, nós queremos lembrar-nos de uma figura que essa Semana Santa eu falei bastante dele: Judas Iscariotes. Na Paixão de Cristo aparecem muitos personagens, e dentre eles o famoso Judas Iscariotes. Mas uma coisa eu quero dizer: a conclusão dessa semana de reflexão sobre Judas Iscariotes é que a traição de Judas continua até hoje, e o traído é sempre o mesmo, Jesus. Não acabou ainda hoje a traição de Judas, é as mesmas de sempre, e o traído também é o de sempre, Jesus de Nazaré.
traído pelas recompensas do mundo de hoje, traído pelo dinheiro, traído pela política, traído pelo poder, pela divisão, traído quando marido e mulher se traem, traído quando um pai e uma mãe não têm responsabilidade para com seu filho, e um filho não tem responsabilidade e amor para com seus pais, traído quando sou desonesto. Seria muito importante que eu pensasse por um momento, ainda nesse dia de hoje, no Judas que eu tenho dentro de mim. Demoremos um pouco nesse pensamento, lembrando-nos do Judas que temos dentro de nós, dentro do nosso coração. Quero lembrar também nessa homilia daquilo que o autor sagrado narrou. O soldado pegou a lança e perfurou o lado de Jesus e jorrou sangue e água. Uma porta, se assim podemos dizer, se abriu no corpo de Jesus. E por essa porta jorrou sangue e água. Por essa porta nasceu a igreja. A igreja nasce na cruz de Cristo. Se Adão e Eva é símbolo da morte, Cristo e a igreja é símbolo da vida. Meus irmãos, vamos nos banhar nessa tarde do precioso sangue e da preciosa água de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Obrigado, Deus, pela igreja que me dá a tua vida, que me dá a tua morte, que me dá os sacramentos que me santificam e que me santificam cada vez mais. Termino com uma frase do pregador da Casa Pontifícia que diz: tornaríamos vã esta liturgia de hoje da paixão de Nosso Senhor se ficássemos como sociólogos na análise da sociedade que vivemos. Cristo não veio para explicar nada, Cristo veio para mudar as pessoas. E eu rogo a Deus, morto mas ressuscitado, que depois dessa pandemia, quando nos disserem que podemos voltar para a igreja física, quando nos disserem que podemos voltar a comungar da Eucaristia, quando nos disserem que podemos voltar, entre aspas, à vida normal, que nós sejamos muito melhores, mais humanos, mais amáveis, mais delicados, mais justos, mais fraternos, mais cristãos. A pandemia revela o que há de pior no coração de um ser humano. E revela também que precisamos caminhar para muito mais longe e com passos muito mais largos do que temos dado e do que temos conseguido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acompanhemos nesse momento a oração universal, quando a igreja ora por todas as realidades e necessidades do nosso tempo.
Oremos pela Santa Igreja de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada pelo mundo, proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom José Lanza, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes as vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos pelos que não reconhecem a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro, o Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos por todos os governantes. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que alcancemos a paz, a vida, a liberdade, a saúde, a segurança e a salvação. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
o que te fiz, eu disse que te contristei. Mas podia ter feito, em que foi que te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Bela prece, bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. E você que nos acompanha de casa, nesse ano estão privados até mesmo de adorar e de beijar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Privados de colocar os lábios nas dolorosas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Privados de olhar fisicamente para o crucificado. Mas nós não estamos distantes do mistério da cruz. Nós não estamos distantes das graças da cruz. Se nos tiraram a possibilidade de beijar a cruz física, ninguém pode tirar de nós a possibilidade de nos lançar no mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ninguém nos rouba, isso ninguém nos tira. E é isso que quero te convidar a fazer nesse momento. Se tem saúde para isso, se tem possibilidade, aí da sua casa, coloca também o joelho no chão. Não para adorar a cruz física que está aqui, mas porque nós vemos por detrás dessa cruz a nossa salvação, a nossa vida. Porque nós vemos nessa cruz a ternura de Deus. Porque nós vemos nessa cruz a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, largura, comprimento e as dimensões do amor de Deus. E peça com fé que as gloriosas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo nos toquem nesse momento. Que as gloriosas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo nos abracem nesse momento. Que as tuas gloriosas chagas, Senhor Jesus, alcance os doentes, alcance os aflitos, aqueles que sofrem da depressão. Que o mistério da tua cruz alcance, Jesus, todos aqueles que têm te buscado com verdadeira gratidão nesses últimos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Senhor Jesus, nós te adoramos na tua cruz, no mistério da tua cruz, porque reconhecemos que esta cruz é o sinal do teu amor, da tua misericórdia, da tua ternura para conosco.
Como dizia na pregação, reconhecemos que esta cruz é o não de Deus para o pecado, para a exploração, para o sofrimento, para a injustiça, mas que essa cruz é o sim definitivo de Deus para a verdade, para o amor, para a salvação dos homens, que essa cruz é o sim de Deus para cada um de nós, muito embora seja um não para o pecado e o mal. Ó gloriosas chagas de Jesus, defendei-nos. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Senhor Jesus, nós sabemos que Tu estás cuidando de todas as coisas, que estás conosco nesse tempo de luta para garantir-nos a vitória, que estás conosco nestes tempos de privação para nos assegurar que o medo não nos moverá, mas a confiança em Ti. Deus está cuidando de tudo. Deus pode cuidar de tudo, posso descansar seguro. Deus está cuidando de tudo, Ele é nosso amparo e abrigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo Está entre nós e o perigo. Uma orientação da igreja é que o sacerdote beijaria a cruz por todos os fiéis. Quero mais uma vez beijar as chagas de Jesus por cada um de vocês, fiéis paroquianos, trazendo-os vivamente dentro do meu coração. Como pastor confiado a este povo, Jesus, eu beijo as tuas chagas e peço que essas chagas abertas se coloquem entre nós e o medo e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Simples como o som da flauta, doce como mel de abelha, puro como água limpa, forte como o sol que brilha. chagas Abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Hoje, mais do que nunca, estamos também nós em comunhão com o corpo e o sangue de Jesus. Também nós estamos em comunhão com a sua dor, com o seu sofrimento, e também em comunhão com a dor e o sofrimento de tantas pessoas que estão representadas na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, como comunhão eucarística, por assim dizer, não propriamente dito, mas como uma comunhão com o Senhor, agradeçamos a Ele do fundo da nossa alma, porque pelas suas gloriosas chagas nós fomos sarados.
Oremos. Ó Deus, que renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecido estou pela sua participação conosco nessa celebração da solene ação litúrgica das funções da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em cada celebração tenho péssimo por todos os nossos irmãos e irmãs das comunidades rurais. Hoje trago no coração, de modo ainda mais especial, todos que talvez estão ainda mais distantes das atividades, fisicamente falando, né? Aqui na cidade temos feito o translado com as imagens por algumas ruas da cidade, como um sinal do carinho da igreja. No entanto, sabemos a dificuldade e não temos condições de fazer a mesma coisa pelas comunidades rurais. Por isso hoje fizemos por algumas poucas ruas também, da comunidade do Morcavado, e ali trouxemos no coração e rezamos, abençoamos todos os moradores da zona rural de nossa cidade, pedindo a Jesus crucificado que assuma cada um de vocês em seu coração chagado e que nesse coração vocês encontrem a consolação de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo mais, às 7h30 da noite, convido você para participar comigo aqui pela página também da meditação da Via Sacra. Vai ser muito bonito. Nós vamos meditar a Via Sacra, toda ela voltada para esta pandemia. Nós vamos refletir a Via Sacra dessa noite, às 19h30, todo dentro dessa questão toda do coronavírus. Seremos ajudados a olhar para essa situação à luz da cruz de Cristo nosso Senhor. Portanto, às 7h30 da noite. E amanhã, a festa das festas. Devemos nos preparar, devemos cuidar de que o nosso dia de amanhã seja uma preparação para a grande celebração da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Amanhã às 8h da noite, a vigília pascal, todos se preparem, que todos se ajeitem, que coloquem a melhor roupa para acompanhar também a transmissão e não deixe de rezar em família. No caso desse final de semana, nós precisamos cumprir o preceito pascal. E para que isso aconteça, precisamos tirar um momento do nosso dia para meditar a palavra de Deus, seja em particular, seja em família. Se em família, melhor ainda. Bom, e também para amanhã, você que não adquiriu o círio da família, não deixe de ter uma vela aí da sua casa mesmo, perto de você, para você nos acompanhar na vigília pascal. Mesmo que não seja o círio da família, qualquer outra vela que você tenha amanhã à noite, para nos acompanhar também aqui na vigília pascal. E no domingo, nós temos às 10h da manhã, a Santa Missa da Páscoa, e às 18h, no domingo, a celebração das 7 alegrias de Nossa Senhora, que para nós será aqui na paróquia uma novidade. Nós nos encontramos então logo mais às 19h30. Permaneçamos no sepulcro com Jesus, permaneçamos unidos à sua morte, mas na alegria porque a morte de Cristo é a nossa vida. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.